Olá, bombons, tudo bom? Mais um vídeo aqui, né, da nossa série Projeto Mulheres de Fé. Tivemos o início no mês de setembro, onde eu comecei a falar sobre o autoconhecimento. Como vocês já viram aqui embaixo, o tema de hoje é: quem é você? Você seria capaz de me responder essa pergunta? Então vamos pro vídeo para você entender melhor, tá bom? Então, pessoal, vamos dar início ao vídeo, nosso papo aqui de amiga, nosso papo de fé. Algo bem improvisado, gente, é uma conversinha entre amigas. Eu vejo, gente, que aqui no canal, os vídeos que eu tento trazer aqui abordar sobre coisas da Bíblia, né? Pouco entendimento eu tenho, mas o que eu vivo, o que eu pratico, eu tento compartilhar com vocês. E eu vejo que não tem muita visualização, não tem muitos comentários, assim. Eu percebo que entre vídeo de maquiagem e vídeo falando de Deus, os vídeos de maquiagem ganham. Infelizmente, né? Isso é triste, mas tudo bem. Como quem já está acompanhando o vídeo sabe que eu estou seguindo aqui, ó, autoconhecimento do planner do grupo Godlywood, né? Esse mês nós vamos falar quem é você, né? Como eu falei na abertura. Você consegue responder essa pergunta? Quem é você? Pensa aí. Antes, quando eu mesma me perguntava, quem sou eu? Eu ficava meio... Aí eu já logo falava, sou uma pessoa brava, sou uma pessoa que luto pelo que eu quero e beleza, beleza, beleza. Um monte de coisa. Mas lá no fundo, lá no seu íntimo, quem é você? Né? Só você e Deus pode saber. Às vezes você está no meio de amigos, ali você está sorrindo, você está cantando, está feliz, mas lá dentro só você sabe como que está, né? Então vamos continuar, né, a leitura, como no outro vídeo eu li, eu vou ler aqui também o que ela traz, né? O pensamento aqui deste planner. Ó, aqui ela começa assim: você já se perguntou por que é tímida, calada, sensível, emotiva, chorona, insegura, fraca, carente ou falante, agressiva, estressada, preocupada, negativa, difícil, controladora, competitiva, egoísta, fria, bruta, invejosa, mal-humorada, etc. Talvez você, como a maioria, pense que nasceu assim, que isso é parte indissociável da sua personalidade. Será? Personalidade é um conjunto de traços e características de aspectos psíquicos que compõem a essência de uma pessoa e define a sua individualidade. Ou seja, é um conjunto de qualidades e não de defeitos. Nenhuma criança nasce tímida ou agressiva. Estes e outros traços negativos vêm em decorrência de circunstâncias adversas da vida. Abusos que ela sofreu, palavras que a magoaram e lhe trouxeram sentimentos de rejeição e perda. Devido a comportamentos errados dos pais, falta de estrutura familiar, etc. Em resumo, vem principalmente quando algo extremamente ruim lhes acontece. Uma experiência traumática com algo ou alguém. Então, assim, muitas crianças, elas sofrem, né? Abuso, não só abuso sexual, mas abuso verbal, abuso físico. Tem crianças que na escola levam nome de burro, até da professora. Infelizmente, existem professores assim. Então, isso acaba travando. Eu tenho dificuldade com matemática, com física, com química, com história. Por quê? Porque os professores que eu tive nessas matérias eram bravos. Eu tinha medo de perguntar. Então, assim, na aula eu não conseguia aprender. Por quê? Porque eu morria de medo de falar, de errar e ser repreendida, né, por ele na frente de todo mundo. Então, eu
realmente não aprendi muito por conta disso. Então, muitas crianças passam por isso. Elas têm tanto medo do professor que elas não aprendem, não conseguem aprender. Outras pessoas, por sofrerem abuso sexual, acabam se tornando agressivas, depressivas, elas se isolam, elas não querem mais relacionamento com ninguém, porque elas acham que todo mundo vai fazer isso com ela. Então, assim, essas coisas você vai, conforme, né, você vai crescendo, vai vivendo, você vai adquirindo, né? Ninguém nasce tímido, como aqui mesmo ela fala. Tem algum motivo para essa sua timidez, né? Alguma coisa aconteceu para você se tornar tímida, você ter medo. Então, você tem que se conhecer, você tem que fazer uma autoanálise para saber onde foi desencadeada essa timidez, essa agressividade, né? E quando eu comecei a buscar isso em mim, a pensar, eu fui vendo, fui descobrindo de onde vem tudo isso, né? Então, vamos continuar aqui, ó. Quando coisas ruins assim ocorrem, aquele passado doloroso começa a acompanhar o presente e a comprometer o futuro de quem enfrentou aquilo. Tá um barulhinho aqui, a vizinha. Então, a pessoa cresce carregando esse passado aonde quer que vá. Nas suas viagens, em seus relacionamentos afetivos, em geral, isso reflete em namoros não duradouros, nas amizades que não consegue fazer ou manter. É como se houvesse uma mancha enorme bem ali, no rosto da pessoa. Algo que a acompanha e faz com que tenha comportamentos, sentimentos e atitudes que destrói seus planos, seus sonhos e até mesmo seu mundo interior. O passado se repete e vira presente e futuro. Mas isso pode mudar a partir de agora. Ainda que hoje, né, a sua realidade seja esta, Deus quer transformá-la em uma nova mulher, forte, virtuosa, sábia e cheia do Espírito Santo. Então aqui ela fala: vamos propor uma reflexão a esse respeito. Pense no que você acredita ser parte da sua personalidade. Cite quais características você acredita terem sido adquiridas ao longo de sua vida, como resultado de situações difíceis que enfrentou. Como vocês sabem, né? Aqui na agenda sempre tem um teminha. Aqui, o mês passado foram sobre reações. Esse mês vão ser sobre... Ui, a luz tá... Características, o quê? Certas e erradas, né? Eu vou dar um exemplo do que eu coloquei aqui sobre mim, né? Por exemplo, ser forte, né? A primeira luta que eu enfrentei na minha vida foi a morte da minha mãe. Eu tinha 9 anos e fiquei sem ela faleceu. Então, assim, eu tive que ser forte para aguentar a ausência dela, né? E eu acho que, assim, por eu estar sempre tentando ser forte, sempre vencer todos os problemas que aparecessem, do lado errado, eu me tornei uma pessoa competitiva. Eu quero sempre ganhar, sabe? Desde um joguinho simples a qualquer outra coisa, eu quero estar sempre ganhando, eu quero ter sempre razão. A minha palavra tem que ser a última. Eu me tornei isso, assim. A certa foi um lado positivo, né? Que é ser forte e enfrentar tudo. E o lado negativo é me tornar competitiva. Isso é ruim. Eu também tive que me tornar ousada para conseguir coisas que eu queria. Eu fui vendo que se eu ficasse ali quietinha, ai, não sei como... Não, eu não ia conseguir. Então eu comecei a enfrentar, a tomar atitudes. Só que, por outro lado, eu acabo me acomodando, eu sei o que eu tenho que fazer e acabo deixando, ai, depois eu faço, vou deixando, e acabo perdendo. Então, assim, essa de acomodada
eu vi que eu adquiri por eu ter sido muito mimada. Então, assim, eu sempre tinha alguém que fizesse por mim. Então, eu sempre ia deixando. Eu sei que eu sou uma pessoa ousada, eu sei que se eu for, eu consigo, mas como eu fui sempre tendo as coisas de bandeja, eu fui me tornando acomodada. Sincera. Eu sou, sim, uma pessoa sincera, eu falo a verdade. É, como é que eu posso falar? Muitas meninas sempre foram, tipo, minhas fãs. Tô falando assim, amigas. Eu sempre tive amigas mais novas que elas acabavam se espelhando, né, em mim, porque eu tinha atitude e tal. Então, assim, eu falava o que eu pensava e pronto. E por outro lado, o lado errado, né? Eu sou falante demais, ou seja, eu tenho que tomar cuidado naquilo que eu falo para não magoar as pessoas. Tem um barulho aqui, a vizinha. E por quê? Porque tem gente que confunde ser sincero, falar a verdade, porque ser sincero, você falar sua opinião é quando alguém pergunta, mas você tem que dosar as palavras. Por quê? Pra você não magoar, porque existem pessoas muito sentimentais que qualquer coisinha se magoam. Então, assim, eu fui muito falante, sabe? Por eu ser sincera, eu falava demais e magoava as pessoas. Organizada. Como que eu adquiri essa organização? A minha irmã mais velha, né, que depois que a minha mãe faleceu, ela que assumiu o papel de mãe, ela é bem organizada, por ela ser a mais velha, eu acho que a cobrança foi maior para ela, então ela se tornou uma pessoa que tudo ela mantinha arrumado, e eu fui pegando isso dela, porque ela me cobrava muito. Então até que eu me tornei uma pessoa acomodada. Acomodada, organizada. É uma coisa, uma característica boa, sim. Aí do lado errado eu me tornei estressada. Por quê? Eu convivo com pessoas que amam bagunça, então isso me estressa, isso vai me desenvolvendo uma raiva aí. Então eu tenho que ter cuidado. Aí também aqui eu coloquei perfeccionista, porque de tanto a minha mãe me cobrar, ai, não faz isso, não coloca isso aqui, eu acabei querendo fazer tudo perfeitinho. Então ser perfeccionista é bom, mas se você não tiver cuidado, se torna algo ruim. Que pro lado errado aqui eu coloquei controladora. Eu quero que as coisas fiquem tudo perfeitinho, que eu acabo controlando as pessoas. Não, faz assim, é assim que você tem que fazer. Então, eu desenvolvi isso por conta desse perfeccionismo, que eu fui cobrada da minha irmã, e eu acabei querendo controlar as outras pessoas também. Eu sou uma pessoa prudente, né? Eu sempre, por exemplo, procuro fazer as coisas com antecedência. Em algumas situações da minha vida, eu deixei as coisas para fazer de última hora, acabei quebrando a cara, então isso foi me fazendo ser prudente, sempre tomar cuidado. Eu sempre lembrava, poxa vida, eu deixei em cima da hora e deu errado. Então, eu vou tomando cuidado, então eu fui desenvolvendo isso. É claro, gente, que ninguém é perfeito, às vezes você comete erro, mas essa coisa de ser prudente, eu consegui melhorar muito. Aí no lado errado, o que aconteceu? Eu me tornei ansiosa. Eu fico preocupada. Ai, vai acontecer isso amanhã, tu tem que já isso. Às vezes eu nem dormia, de tanto pensar no que ia acontecer amanhã, depois, ou daqui a uma semana, daqui a um ano. Então, assim, esse lado ruim da ansiedade eu desenvolvi também ali, em paralelo com a prudência. Racional. Sou uma pessoa que já quebrei muito a cara por agir com emoção, né? Ali no calor da emoção. E fui vendo que sempre eu agia com amor, com boa fé. E as pessoas me passavam para trás, me decepcionavam. Então, assim, eu comecei a pensar, a raciocinar. E me tornei uma pessoa racional. Aí, do lado errado, me tornei um pouco fria, né? Porque a pessoa que ela é muito racional, ela não tem muita emoção. Então, se você não tiver um cuidado, você acaba se tornando muito fria. Isso também, gente, não é ruim. Então, essa frieza, digamos assim, eu fui adquirindo ao longo das decepções.
não só com um namorado, mas com amizades, entendeu? Em trabalhos, eu me dedicava e a pessoa não valorizava. Enfim, aí eu fui, entendeu? E por último eu coloquei sonhadora. Eu sempre, como eu sou do Nordeste, num povoadozinho lá do interior, tudo é mais difícil, é mais longe. Então aí você vai vendo televisão e você vai criando aqueles sonhos. Poxa, um dia eu quero estar ali, um dia eu quero isso. Sempre fui sonhadora, né? E eu falava, um dia eu vou ter isso, um dia eu vou chegar nesse lugar e tal. Mas eu também, por um lado ruim, por outro lado errado, eu me tornei tímida. No sentido tímida de não ter vergonha. Ai, tô com vergonha. Não, tímida de covardia, sabe? De não lutar, de não ir mais pra frente e tal. Mas, como é que se diz? Eu fui adquirindo isso no sentido assim de sonhar com algumas coisas, eu ir em busca daquilo e dar errado. Então, eu fui me tornando meio que medrosa, né? Até esse tipo de timidez, a Bíblia, ela quando ela fala tímidos não entrarão no reino dos céus, né? Do reino de Deus, é em relação a isso, a esse tipo de covardia, né? Porque você fica se retraindo, você não luta. Então, quem não luta não vence, né? E para você chegar ao reino do céu, você tem que lutar. Então é isso. Faz aí sua listinha. O que você adquiriu ao longo do tempo aí de característica boa, certa e errada. E você sabendo disso, você vai conseguir ter uma vida equilibrada. Eu me conheço. Então hoje eu sei, né? Tem uma bombinha relógio que eu controlo ali para não explodir, né? Porque assim, um exemplo fácil. Se você vai dirigir, você já conhece aquela estrada, você vai todo dia por ela. Então ali você sabe que tem buracos, você sabe que tem farol, que tem lombada. Então você vai saber tudo direitinho. Se você deve correr ou ir mais devagar, para você não se arrebentar. Então a mesma coisa é quando você se conhece. Você vai saber a hora de parar, a hora de ir, a hora de falar mais, de falar menos. Vai ter aquele equilíbrio. Então essa é a importância, gente, de se conhecer. Então faça isso para o seu bem e para o bem de quem convive com você, tá bom? Então vem acompanhar todo mês comigo esse projeto Mulheres de Fé, que eu quero que cada dia mais a família cresça, que você compartilhe com suas amigas, que você dê um joinha, porque quanto mais joinha você der, as pessoas derem, o YouTube vai entender que o vídeo é bom e ele vai começar a recomendar para outras pessoas. Por isso que nós, YouTubers, pedimos muito joinhas, muito, por conta disso, porque o próprio YouTube vai divulgar o vídeo. Então, tá bom? Comentem aqui embaixo. Falem se estão gostando, se não estão gostando, o que você concorda, o que você não concorda. Porque é importante pra gente, né, que faz o conteúdo, que faz o vídeo com todo carinho, pensando em você, né? Porque aqui, gente, como eu sempre falo nos meus vídeos, eu não sou especialista em Bíblia. Não, quem imagina, eu sou péssima. Eu não sei nem onde estão os versículos, tal, eu sou péssima. Mas acho que mais que conhecer é você viver, né? Por mais que eu não tenha decorado onde está escrito cada coisa, mas o pouco que eu sei, eu procuro viver. Porque é isso que Deus se agrada. Não é você saber, não é você conhecer, é você praticar, tá bom? Então, eu te aguardo mês que vem, no próximo vídeo. Como eu falei pra vocês, nós vamos ficar 12 meses no autoconhecimento, tá? Eu não comecei aqui, janeiro e até dezembro, não. Eu comecei em setembro. Então, vão ser 12 meses, começando de setembro. O importante é começar. E você que vai começar a acompanhar os vídeos, você pode começar do mês que você quiser. Mas todo mês nós vamos ter um vídeo pra gente ir progredindo nesse autoconhecimento, tá bom?
Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!